Ontem começamos uma série nova de conversas na Casa da Rocha Guarulhos. Aliás, não só na Casa da Rocha Guarulhos, mas nas igrejas, nas comunidades da Casa da Rocha. Como é que nós fazemos? Nós pensamos juntos, nós oramos e discutimos, utilizando a internet para isso, é claro, para onde nós vamos. É interessante que cada um de nós, eu, o Zé e o Jorge, acabamos pregando não de forma igual, é óbvio, né? Cada um faz o seu esboço, cada um enfatiza alguma coisa que quer enfatizar, mas o processo criativo da coisa é coletivo. Temos vivido experiências bem legais desse jeito, acho que a gente vai continuar nesse caminho. E ontem iniciamos essa série que será feita assim. Lucas sendo visto, percebido, analisado e aprendido à vista de quem recebeu o que Lucas escreveu. Porque talvez você não saiba, mas o Evangelho de Lucas, ele é escrito para uma pessoa. O nome dessa pessoa é Teófilo. Teófilo recebe esse material que Lucas escreve. Aliás, não só Lucas, mas também o livro de Atos. Quem é Teófilo? Teófilo é um grego convertido, e isso é muito importante, porque isso parece muito com a gente. Grego convertido, não é um judeu convertido, ele é um grego convertido, então ele precisa aprender muita coisa, ele precisa entender de muita coisa, é o que Lucas se presta a fazer, escrevendo para Teófilo. Então vamos lá, eu vou ler aqui os 4 primeiros versículos que foram a base da conversa que nós tivemos ontem. Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente, desde o começo, e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. É assim que Lucas abre a sua carta. Não é carta, eu sei, é evangelho. Eu digo carta porque ele escreve para Teófilo. Então, nesse aspecto é que a gente quer ler esse evangelho de Lucas. Aliás, o nome da série é Meu Caro Amigo. Sabe quando você começa uma carta, você que é da velha guarda como eu que escrevia, meu caro amigo, essa é a ideia da nossa série. Bom, já pensamos um pouquinho sobre Teófilo, já entendemos que ele não é um judeu, ele é um grego convertido, e aqui as palavras de Lucas deixam uma coisa interessante registrada. Ele escreve a partir de uma cuidadosa pesquisa a respeito da vida de Jesus e depois quando ele escreve Atos a respeito do que os apóstolos fizeram. É importante lembrar que na antiguidade, gente, o jeito de se transmitir informação era oral. Pronto. Para nós isso é meio louco assim. Eu não consigo imaginar alguém transmitindo o Pentateuco, 5 livros da Bíblia de forma oral. Mas era isso que eles faziam, né, na antiguidade. Os judeus tinham essa prática e os discípulos eram judeus. Quando Jesus morre e deixa a eles a incumbência de divulgarem o reino e a mensagem do Cristo, esse movimento é feito de forma oral. Inclusive no texto que nós lemos dá para perceber isso. Só que chega um momento que eles precisam escrever. E aí começam, o primeiro é Marcos escreve o proto-evangelho, o primeiro evangelho, e depois os demais vêm seguindo esse mesmo trabalho. Inclusive, alguns acham que Teófilo financiou Lucas. Por quê? Porque a escrita era uma coisa muito cara naquela época. As cópias de registro bíblico que nós temos, para você saber, o Novo Testamento é o conjunto de escritos da antiguidade com maior número de cópias existentes. São mais de 25 mil cópias dos livros do Novo Testamento, ok? E eles sempre estão descobrindo coisas novas. Eu lembro do pastor Marcos Almeida
o professor Marcos Almeida, meu professor de grego, dar uma explicação dizendo que há poucos anos atrás eles acharam uma cópia de um livro do Novo Testamento, que eu não lembro qual foi, em uma máscara mortuária. Olha só que interessante, a máscara mortuária, dentro dela estava revestindo a máscara um livro do Novo Testamento. Então essas descobertas continuam e é por isso que nós podemos confiar nesse texto. Quando eles eram escritos sem espaço. O grego era escrito letra por letra, uma atrás da outra, palavra por palavra, por quê? Não podia perder espaço, porque o material era caro. Bom, posto isso, qual é o objetivo de Lucas para escrever tudo o que ele escreveu para Teófilo? Ele diz no versículo 4, que ele pesquisou e ele registrou tudo para que Teófilo tenha a certeza das coisas que foram ensinadas a ele. Vou ler literalmente aqui, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Então, é uma carta, não é? Fortalecendo e esclarecendo para um novo convertido o que é o Evangelho. Quem é o Cristo? Que reino é esse que ele agora vive e tudo mais? Nós vamos começar essa série, começamos ontem, né? Começamos ontem, destacando alguns pontos que estão nos 3 primeiros capítulos. O primeiro é Jesus de Nazaré como Messias. O outro é Jesus de Nazaré, o Deus encarnado, e o outro é o reino desse Messias. Mas vamos nos focar um pouquinho hoje nesse primeiro ponto. Jesus de Nazaré é o Messias. Quando Lucas começa a escrever sobre o Evangelho, ele não começa na pessoa de Cristo. Ele retrocede um pouco. Ele vai para a pessoa de João Batista. Antes de falar do Messias, ele fala daquele que foi o anunciador do Messias. Por quê? Porque Teófilo precisava saber que Jesus ele não aparece do nada dentro do plano divino. Jesus é a continuidade do plano divino. E João Batista entra como aquele que é o anunciador de Jesus e, ao mesmo tempo, ele significa, ele representa e ele é uma transição. Eu não tenho a mínima condição de ler o texto aqui, porque são muitos versículos, mas se pois você lê aí Lucas 1, de 5 a 17, nós temos o anúncio do nascimento de João Batista. Depois do Velho Testamento, gente, é bom se lembrar que você tem um período de 400 anos onde Deus não fala. São 400 anos de silêncio, a gente chama isso de período interbíblico. Acabou o Antigo Testamento, acabou o Antigo Testamento. Começou o Novo Testamento. Na nossa Bíblia, às vezes é só uma página, mas são 4 séculos, 400 anos em que Deus não fala. De repente Deus fala. E Deus anuncia a vinda de João primeiro. E João vem como uma figura muito importante, é o último profeta do Velho Testamento, e ele vem mostrando que as coisas são diferentes. Ele é um fator de transição entre o que é o antigo, o que representa o antigo, o que demonstra o antigo, o que traz como realidade o antigo agora, para o novo, que é a vinda do Cristo. E ele recebe essa incumbência, ele é filho de um sacerdote do templo, mas interessante que ele tem profecias sobre a vinda de João, sobre o nascimento de João, e quando ele nasce de Zacarias e ele vem num momento interessante da vida dele. Zacarias já era velho, Isabel era estéril, uma história meio repetitiva na Bíblia, é muito interessante isso. Quando ele começa o seu ministério, ele não fica no templo. Ele era filho de sacerdote, era a condição para ele, mas ele sai disso e vai para o deserto. Ele foge da religião. E nós entendemos que isso acontece, e Lucas deixa isso muito preciso a partir da sua narrativa no capítulo 3, onde ele detalha toda a situação histórica, o tempo, o momento histórico em que João Batista nasce, e ele deixa claro que a religião de Israel estava corrompida. A gente chama aquele momento de judaísmo tardio. Ele é bem diferente do judaísmo vivido por Abraão lá no começo, por Moisés. Ele agora está corrompido, ele está perdido, tanto que
No templo nós temos 2 sumos sacerdotes. Isso não é possível. Não era a vontade de Deus que queria que isso acontecesse. Não que não fosse possível, era possível porque estava acontecendo. Mas não era o que Deus queria. O sacerdócio, portanto, estava corrompido. Eles tinham ligações políticas, econômicas e de poder com Roma. E João Batista sai. E Deus fala com ele no deserto. Deus não fala com a estrutura religiosa de Israel que está ligada com Roma. Deus fala com Zacarias, o pai de João Batista, porque era um homem sincero de coração, o próprio texto diz. João nasce, vai para o deserto, depois de mais velho, é claro, nazireu, preservado por Deus, fez seu voto, viveu tudo que tinha que viver e Deus começa a falar com João Batista no deserto. Ele não fala com o pessoal do templo, entendeu? E isso é muito sério. Isso demonstra essa mudança que eu disse que agora há pouco que aconteceria. Essa ruptura, sabe? Uma rua que muda de caminho, uma outra rota. É o que João Batista vem instaurar, inaugurar, anunciando a vinda do Messias. Bem, Jesus diz isso. Olha só o que Jesus diz em Lucas 16. Esse texto eu preciso ler porque ele confirma tudo que eu estou falando aqui. Os fariseus que amavam o dinheiro ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. Ele lhes disse: vocês são os que se justificam a si mesmos aos olhos dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Olha a denúncia de Jesus. Está falando para aquele pessoal, vocês estão corrompidos. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. E aí ele fala sobre João, versículo 16. A lei e os profetas profetizaram até João. Desse tempo em diante estão sendo pregadas as boas novas do reino. Acabou, galera. Perdeu, Playboy. Agora é outro jeito, agora é outra forma, agora Deus não vai falar mais com vocês, agora está se levantando um novo reino, um novo movimento de Deus que começa na figura de João Batista. João, então, ele encerra um ciclo e começa outro. E a gente precisa entender isso. Por favor, irmão, entenda isso. A Bíblia toda é palavra de Deus para nós. Aqui está o antigo, aqui está o novo, mas há uma transição. Se eu não faço essa transição, é o conselho que eu dou a você para nós aprendermos juntos diante disso que eu estou narrando aqui. Essa transição é que é importante. Eu preciso ver Jesus como aquele que foi apresentado, a sua vinda foi profetizada e ela está no Antigo Testamento. Jesus está no Antigo Testamento. Na verdade, isso tem uma importância muito grande para a nossa espiritualidade. Se eu não entendo essa composição da história e da ação de Deus na história através do texto bíblico, a minha espiritualidade pode se comprometer. A figura do Cristo é central. Cristo está em tudo, gente. Aliás, é importante você enxergar a redenção primeiro e depois a criação. Porque Apocalipse nos diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. João nos diz que ele estava lá. Sem ele, nada do que foi feito se fez. É o Cristo que está lá. Então, eu leio o Antigo à luz do Novo, entendendo que houve uma transição. Por quê? Porque se eu não fizer isso, eu corro o risco de analisar o texto bíblico, que é o que baliza a nossa espiritualidade, do jeito errado. E os evangélicos têm um grande problema com isso. O Antigo Testamento é importante, mas ele não é nossa regra de fé. Ele não é doutrina, ele não é dogma. Ele é histórico e ele é histórico e de exemplo. Ele nos dá exemplos. Eu posso olhar para o Antigo Testamento e ver exemplos
exemplos da obediência de um, da desobediência do outro, exemplos da voluntariedade de uns e aí vai. Mas a nossa conversa tem a ver com o pós-João Batista. É o Cristo que vem, é a palavra que ele deixa, é o registro dos apóstolos, e através disso eu leio o Antigo. Por isso nós precisamos nos focar no Evangelho e no próprio Cristo. Precisamos fazer essa transição, porque Jesus, gente, reconstrói, ressignifica, e ele traz aquilo que ele mesmo diz ser o plerol da lei. Eu não vim abolir a lei, eu vim plerol, transbordar o entendimento. Agora não é só cumprimento da lei, agora é coração. A partir do novo, eu olho para o antigo. É por isso que a gente tem umas coisas, terminando, entre nós, por não entendermos isso, por causa disso é que os evangélicos têm um problema em pegar o antigo e trazer para o hoje sem fazer essa transição. Isso é uma violência, gente. Essa discussão ridícula de manter a igreja, desculpe o desabafo, essa discussão desnecessária a respeito de manter igrejas abertas ou fechadas não aconteceria se, primeiro, os dominadores da religião não estivessem corrompidos como estavam naquela época do Cristo, de João Batista. Mas, segundo, ela não aconteceria também se nós tivéssemos uma leitura adequada e soubéssemos que o templo agora somos nós, que Deus não mora na igreja e que eu não preciso dizer, Senhor, enche esse lugar da tua glória. E essas são palavras de Salomão, porque Deus resolveu assim com Salomão. Quando Davi quis construir o templo, Deus falou para ele, eu não moro em templos feitos por mãos humanas. Eu vou estar lá, você pode construir que eu estarei lá. Por amor a Davi, por consideração a Davi que Deus fez isso. E é real. Salomão constrói o templo e Deus enche ali aquele lugar da sua glória. Mas agora não. Fizemos uma transição, o Cristo morreu, o Espírito veio e ele habita onde? Em nós. Eu não preciso ir ao templo, eu sou o templo, eu sou a igreja. Você é a igreja. Onde eu estiver. Sim, comunhão é excelente. Ok, mas a gente sabe que o argumento não é esse. Esse tipo de comportamento inadequado, juntando-se aos judaísmo que invade as igrejas dos evangélicos hoje, juntando a uma série de coisas inadequadas que são captadas no antigo e trazidas para hoje sem a transição, é que fazem a espiritualidade de muitos ser inadequada. Que Deus nos livre. É preferível ir para o deserto, como João Batista fez, nos desligar das estruturas religiosas falidas, nos desligar das estruturas religiosas comprometidas com o poder e irmos para o deserto. A gente fica sozinho e lá no sozinho Deus fala com a gente e visita a gente. Foi isso que eu falei um pouco ontem, um pouco sobre isso, outras coisas um pouco mais, porque o tempo não permite a gente falar sobre tudo aqui, mas é isso aí. Espero que essa série seja bacana, relevante e edificante para todos nós. Eu curti muito o começo, vamos ver, né? O caminho acho que vai ser bem bacana. Esse é o nosso Novamente de hoje.